Salve amigos! Tô chegando na área novamente com mais um boletim para o canal Detetives Vascaínos. Já tô novamente aqui no Rio de Janeiro, pronto para interagir com vocês de novo. Mas antes da gente prosseguir, já vai deixando o seu like aí nesse trabalho, compartilhando o vídeo, me ajudando nesse projeto jornalístico ir ainda mais longe no YouTube. Ou os torcedores precisam conhecer este trabalho com total responsabilidade da informação. Bom, nesse vídeo hoje, meus amigos, vamos falar aí da saída do Pedro Raul e da consequente busca por um novo 9, né? O Vasco terá 17 dias aí para achar não só um novo atacante de área, né, mas como também um camisa 10 para dar um equilíbrio necessário nesse time aí comandado pelo Ramon Dias. Vou também falar sobre uma possível sondagem a um zagueiro que joga no futebol português. Fui tentar ouvir hoje o staff do Anderson Jesus e te conto tudo em detalhes, hein? Isso e muito mais, já já, portanto, fique ligadinho até o final e vem comigo nessa! Bom, meus amigos, e nesta segunda-feira, né, o Vasco deve oficializar, né, a saída do Pedro Raul, atacante que custou aos cofres da 777 cerca de 2 milhões de dólares à vista e chegou cercado de expectativas, né, por ter sido vice-artilheiro do Brasileirão de 2022 pelo Goiás. Porém, em 25 jogos com a camisa do Vasco, né, apenas 9 gols marcados e muitos perdidos. As últimas atuações, por sinal, foram bem fracas, né? Tanto que ele acabou amargando, né, um banco de reservas e perdendo a vaga para um garoto de 16 anos. Só neste Brasileirão ele conseguiu alcançar as redes apenas 2 vezes. Realmente foi um fiasco nesse período em que o Pedro Raul passou pelo clube. Como já foi informado pelo jornalista, o colega Vene Casagrande, o Toluca do México será o seu próximo destino, né? E é esperado uma venda na casa dos 5 milhões de dólares, com o clube mexicano pagando em 2 parcelas, né? Os clubes e as partes envolvidas, pelo que eu já soube, já estão alinhando aí os últimos detalhes depois do aceite final do Pedro Raul, né, que concordou em navegar em outros mares. E lembrando, nenhum contrato ainda foi assinado, mas já houve aquele entendimento geral entre as partes envolvidas que sugere, né, a concretização do negócio e a saída do atacante. Está praticamente fechado, meus amigos. E agora fica aquele questionamento, né, aquela dúvida cruel. Como fica a camisa 9 do time profissional? Pois é, faltam exatamente 17 dias, né, para fechar a janela e o Vasco vai ter que correr atrás para se debruçar no novo nome, pois domingo que vem já tem jogo contra o Atlético Paranaense, né, aqui em São Januário. E eu creio que com a chegada do Ramon Dias, esse jogador possa vir do mercado sul-americano, assim como o camisa 10 que o Vasco busca, né? Desde o início eu tenho falado isso do mercado sul-americano em relação à camisa 10. Porque o Ramon, ele conhece muitos, como ninguém, os clubes argentinos, por exemplo, principalmente os sul-americanos, e provavelmente já deve ter indicado nomes ao diretor Paulo Brax. E com essa grana do Pedro Raul, né, entrando, não tem desculpa aí, né, para não fazer altos investimentos num jogador de nível, né, para comandar o ataque do Vasco, que já vinha mal das pernas e agora sem o Pedro Raul, então, fica pior ainda. A questão aí é ir com um cara, né, compatível com a realidade, né? Muito se fala aí no Rafael Borré, né, do fato do Vasco ter feito essa tentativa de investimento. De fato, o Vasco procurou por esse jogador aí, mas os valores envolvidos, né, são incompatíveis com a atual realidade. Eu, inclusive, não consegui falar com o empresário desse jogador aí. Eu estou correndo atrás aí, a fim de pelo menos ouvir a parte envolvida, né, para saber como é que está esta situação e poder informar em vocês. Mas fora que esses jogadores também de nível por empréstimo, meus amigos, são descartados pelos seus respectivos clubes que querem a venda, né? Querem, ó, dinheiro vivo. Eu, particularmente, creio, né, que esta semana será bem importante em termos de negociações, tanto de saídas como de chegadas, né? Porque o Vasco está se desfazendo do Pedro Raul, não está se desfazendo à toa, né? Isso aí não é uma informação, um feeling meu. Eu tenho absoluta certeza que para o Vasco tá deixando o Pedro Raul sair, é porque já deve ter, né, nomes aí engatilhados na mira para o clube tentar buscar esse jogador.
a gente espera que seja de um nível superior, né? Não seja um qualquer, porque o Vasco, né, urge de necessidades, urge de carências. O Vasco precisa de jogadores que entrem, estejam prontos, né, para definir, para decidir, né? O Vasco hoje não conta com um elenco à altura para o restante do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje está na vice-lanterna, marca uma situação muito difícil e é preciso qualificar ainda mais esse elenco. Eu vou ficar de olho, vão surgir aí muitos nomes, né, durante a semana, e assim que eu souber de alguma coisinha, vou correr atrás e trazer para vocês com aquela absoluta certeza, com responsabilidade na informação. E mudando um pouco do assunto, né, da posição, né, digamos assim, porque o Vasco segue a sua sina aí atrás de reforço e vai ter que conseguir, né? Hoje saiu uma notícia aí, né, creio que do site Goal, né, dando conta de um interesse, né, uma sondagem no Vasco no zagueiro de 28 anos, o Anderson Jesus, que pertence ao Vizela de Portugal, que disputa a primeira divisão por lá. Segundo a matéria, o fato do Paulo Brax, né, ter trabalhado com o jogador no América Mineiro em 2020 está sendo preponderante, até porque foi no América que o Anderson viveu o seu melhor momento na carreira, né? Antes de ir para Portugal. Ele ficou por lá por 2 temporadas, se destacou e foi para Portugal. Lembrando que ele já atuou por aqui em clubes como Guarani, Bahia e Atlético Goianiense. Bom, meus amigos, e eu consegui, depois de muito custo, né, no dia de hoje, falar com o staff do zagueiro Anderson Jesus, o pessoal que cuida da carreira dele. E eu questionei um dos seus representantes sobre essa suposta sondagem do Vasco, né, até para saber o que havia aí de verdade nesta situação. Porém, não quiseram abrir o jogo. Me foi dito o seguinte: não comentamos sobre sondagem, pois isso acontece normalmente e muitas vezes nem passa disso. Além do mais, em respeito às relações, preferimos nem comentar. Ponto, meus amigos. Enfim, ficou no ar aí, mas ao que parece a proposta não existe, né, concreta assim, mas está mais para uma simples consulta até então, pelo que ficou aí subentendido. Lembrando que o contrato do jogador vai até 20 de junho de 2024. Eu me certifiquei com o staff do atleta. E para tirá-lo de lá, tem que botar grana, meus amigos. Grana. E já há clubes, inclusive de Portugal, interessados. O próprio Curitiba aqui demonstrou interesse no início do ano nesse jogador, mas a coisa não prosperou. Em relação à grana é o seguinte, coisa que está difícil nesse momento. Óbvio que vai entrar aí a grana do Pedro Raul, mas deve ser para entrar em outro atacante. Então, meus amigos, por tudo que se viu aí sobre as dificuldades em honrar os compromissos das últimas contratações, a gente fica meio com o pé atrás quando a negociação envolve números, compras, jogadores. Por isso que o Vasco vem esbarrando nessas dificuldades, porque o Vasco vem tentando empréstimos, né? O empréstimo do atleta, uma porcentagem por metas, enfim, essas coisas que hoje os clubes não aceitam. Bom, galera, e nesta segunda-feira, então, né, vamos ter aí, enfim, a coletiva do técnico Ramon Dias. Vai ser possível saber aí o que pensa o novo treinador do Vasco sobre esse time, o que ele já solicitou ao Paulo Brax, enfim, um horizonte, né, um norte aí para a gente saber. A gente vai ficar ligadinho aí para poder esmiuçar para vocês depois aqui no ar os principais trechos, as principais questões abordadas e ver aí como fica essa situação dos reforços. Bom, amigos, eu estou dando um ponto final nesse boletim, estou meio cansado hoje, né? Viajei, cheguei até aqui para botar esse vídeo no ar, mas com muito orgulho, com muita felicidade, claro, porque eu estou me dirigindo a vocês. Bom, em breve estou de volta, amanhã. Um grande abraço e até lá!